Há no mundo aproximadamente 8 bilhões de habitantes. Estamos espalhados em 195 países com culturas, línguas e hábitos diferentes. Porém, uma singularidade nos une, e ela se chama Jesus Cristo. Venha fazer parte da Nação Convergente. Fala, Nação Convergente, que prazer em mais uma semana estar aqui juntamente com vocês. Eu sou Rafael Maia e hoje a gente vai estar falando um pouquinho da história de Zaqueu. E dentro da história de Zaqueu vem uma lição muito grande e muito importante, que é a seguinte: é preciso se destacar para Deus. Mas como assim, Rafael? Agora você pirou de vez? Vamos lá no nosso manual de instrução? Vamos lá na nossa Bíblia Sagrada? Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 2, vai falar assim: Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. O primeiro ponto que nós temos que identificar é o seguinte: muitas pessoas ouvem falar de Jesus, muitas pessoas já foram de alguma igreja, de alguma denominação, já frequentaram as igrejas evangélicas, mas nunca tiveram um encontro real com Cristo. E o que estava acontecendo na vida de Zaqueu era justamente isso. Zaqueu estava vivendo num momento onde ele ouvia falar de Jesus, ouvia falar dos milagres de Jesus, mas isso para Zaqueu não era o suficiente. Zaqueu estava em busca de um encontro com Cristo. Só que nessa busca para ter o real encontro com Cristo, Zaqueu precisava vencer seus obstáculos. E como a gente leu aqui, o primeiro obstáculo que Zaqueu tinha que enfrentar era sair do meio da multidão. Ou seja, quando a gente quer ter o real encontro com Cristo, quando a gente quer se destacar para Deus, a gente precisa sair do meio da multidão. Porque na multidão é um local de muitas vozes, a multidão é um local de comodidade. A multidão nem sempre quer o desejo de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês que está lá em Êxodo, capítulo 32, no versículo 4, que vai falar o seguinte: que quando Moisés subiu ao monte para poder estar ali recebendo os 10 mandamentos, a multidão entrou em desespero. O que a multidão fez? A multidão foi ali em cima de Arão e fez o seguinte: Arão, nós precisamos de um Deus, nós precisamos adorar alguém. E Arão, naquele momento, ele pediu para que o povo levasse para ele seus anéis, seus brincos de ouro, o ouro que eles tinham, e forjou ali para eles um bezerro para eles adorarem. Então o que eu quero que você reflita nesse momento, que a multidão ela vai te afastar do caminho de Deus. A multidão ela vai te levar para o caminho do pecado. E Zaqueu ele percebeu isso naquele momento, que para ele poder se destacar, para ele poder ter um encontro dele com Deus, ele precisava sair da multidão. Então esse é o primeiro obstáculo que nós temos a vencer, sair do meio da multidão. Só que sair do meio da multidão não é fácil. Isso nos leva ao segundo obstáculo. O segundo obstáculo vai ser o seguinte: para poder sair do meio da multidão, a gente vai ter que enfrentar tudo aquilo que a multidão fala da gente. Como assim, Rafael? A multidão sempre vai fazer com que a gente tenha falta de esperança. Porque naquele momento que Zaqueu estava procurando ter um encontro dele com Deus, a multidão começou a vir perante Zaqueu e falar: Ei, você é ladrão, você é cobrador de impostos, você cobra mais do que deve. Só que isso tinha qual objetivo? Fazer com que Zaqueu desanimasse, com que aquele amor que ele estava de buscar o primeiro encontro com Deus, o seu primeiro amor,
se esfriasse. Quando, na verdade, Zaqueu, ele pegou essa falta de esperança que o povo tinha nele e usou como gás. Então eu quero falar para você o seguinte: se o povo não está acreditando em você, se as muitas vozes estão te julgando, bota isso como um gás na sua vida. Coloca isso como combustível na sua vida. Fala, vocês podem me julgar, vocês podem me tacar pedras, mas eu não irei parar. Eu irei à busca do meu Deus, eu irei sair no meio da multidão, eu irei vencer a falta de esperança. E isso nos leva ao terceiro obstáculo. O terceiro obstáculo para Zaqueu era subir a árvore. Ou seja, o terceiro obstáculo para Zaqueu é que ele estava na parte de baixo e ele precisava subir. Isso nos reflete lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, que quando fala que Davi se ofereceu para poder enfrentar Golias. Ou seja, Davi ele não olhou para o tamanho do gigante, mas ele olhou para o tamanho do Deus dele. Ou seja, galera, nação, nós não devemos olhar para o tamanho da árvore, nós não devemos olhar para o tamanho da escada, nós não devemos olhar para o tamanho do desafio, nós temos que olhar para o nosso Deus. E aí que vem o interessante, que Zaqueu ele subiu naquela árvore, e quando Jesus passou ali, olha que lindo, ele falou: Zaqueu. E aí eu quero trazer uma reflexão para vocês. Zaqueu até então não tinha tido um encontro com Deus, mas como ele venceu a multidão, como ele venceu a falta de esperança, como ele venceu os desafios da vida, o que aconteceu? Deus o encontrou, Jesus o encontrou. E sabe o que é o interessante? Quando a gente busca a Deus, quando a gente busca ter um real encontro com Jesus, Jesus também busca ter um real encontro conosco. E chega num ponto que a gente não precisa nem se apresentar. Ele nos chama pelo nome. Ou seja, nós passamos a ter intimidade com Deus. Então eu quero falar para vocês o seguinte: destaquem-se, mas destaquem-se para Deus. Não procure ser um destaque para o homem, não procure ser um destaque para a sua vizinhança. Procure ser um destaque para aquele que te oferece o caminho santo. Procure ser um destaque para aquele que te oferece a vida eterna. Porque foi isso que Zaqueu procurou. E sabe o que é o mais interessante? Quando nós continuamos a leitura aqui em Lucas 19, vai falar que quando Jesus chegou à casa de Zaqueu, a mudança também chegou à casa de Zaqueu. Que Zaqueu foi ali, pegou seu saquinho com suas moedas, com tudo aquilo que ele tinha adquirido de forma errada, e ele falou: a partir de hoje eu vou pegar isso aqui e irei dar para os pobres. E se eu roubei alguém, 4 vezes mais eu restituirei. Olha que sensacional, olha que incrível. Quando a gente se destaca para Deus, a mudança chega na nossa vida, a transformação chega no nosso lar. Então você quer mudar a sua vida, você quer mudar o seu lar, você quer mudar a sua história, destaque-se para Deus. Fique à disposição de Deus, se entregue a Deus, venha viver esse mais puro e verdadeiro caminho, venha vencer, venha colher os frutos da mudança. E é assim que nós finalizamos essa mensagem, que você possa fazer essa reflexão de como está a sua vida, de onde você se encontra, se na multidão, se na falta de esperança ou observando o tamanho do gigante. Saiba do seguinte, que quando nós vencemos obstáculos, nós alcançamos uma intimidade com Deus, nós nos destacamos perante a presença de Deus e Ele está ali, nos aguardando, de braços abertos, para apresentar a mudança na nossa vida. E eu agradeço a presença de vocês. Deixa aí, os seus comentários, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com seus amigos, com a sua família,
Compartilhe essa mensagem da mudança que nós precisamos ter. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Nação Convergente, estamos juntos.